Olá, boa tarde, bem-vindos a este vídeo sobre sistemas agroflorestais. E deixem-me começar por agradecer ao florestas.pt pela oportunidade de estar aqui convosco hoje. Nós vamos organizar este vídeo com estes quatro tópicos. Primeiro, desmistificando um pouco aqui a definição e a classificação de sistemas agroflorestais. Depois, falando em vantagens e desafios do ponto de vista daquilo que é o conhecimento atual, mas também do ponto de vista dos agricultores. Vamos passar para uma fase em que vamos falar sobre alguns sistemas agroflorestais que existem em Portugal e, por fim, ficam algumas recomendações de leitura para aqueles que tenham mais interesse em desenvolver este assunto. Portanto, um sistema agroflorestal é uma área onde se observam simultaneamente a integração de espécies lenhosas com culturas agrícolas e ou com o gado. E não estamos muito preocupados, quando olhamos para esta definição, em pensar qual é a distribuição das árvores. Elas podem estar dispersas de diversas formas. Podem estar dispersas de forma regular, como vocês veem nas figuras do lado esquerdo e do lado direito, quando as árvores estão distanciadas a uma distância fixa umas das outras e no meio, nas linhas do meio, temos então linhas de cereais. Mas também podem estar dispersas de forma irregular, a fotografia que vem no meio, que é típica daquilo que acontece no montado sobre em Portugal. As árvores podem estar também dentro de parcelas, ou então podem estar nos limites dessas mesmas parcelas ou agrupadas em bosquetes dispersos ao longo de uma paisagem. Nestes últimos casos, como são os desta fotografia, isto é mais típico de paisagens do norte, paisagens onde os sistemas agroflorestais são, por exemplo, de lameiros, e paisagens mais de montanha. Aquilo que é importante fixar nesta definição é que um sistema agroflorestal é uma passagem de uma monocultura, seja ela de árvores ou de culturas agrícolas, para uma situação de policultura, na qual incluímos pelo menos uma espécie lenhosa. Portanto, a policultura, tanto é uma policultura um sistema onde tenhamos uma espécie de árvores com uma espécie de cultura agrícola, como é uma situação em que possamos ter várias culturas agrícolas ou juntamente com várias espécies de árvores. Todas estas situações, com um aumento do número de espécies, são efetivamente uma situação de policultura, que é característica dos sistemas agroflorestais. Em termos de classificação. Em termos de classificação, os sistemas agroflorestais são agrupados em três grandes grupos. Esta é a classificação mais comum. Existem outras que podem procurar na bibliografia que vos deixo, mas esta realmente é bastante simples de compreender e é mais utilizada. Do lado esquerdo do triângulo observam sistemas silvoráveis, sistemas onde existem culturas agrícolas juntas com árvores. Do lado direito do triângulo têm sistemas silvopastoris, portanto, sistemas que têm presentes animais e árvores. Na parte do meio deste triângulo encontram sistemas agro-silvopastoris, uma vez que é a zona que representa sistemas que têm estes três componentes. A base do triângulo, onde está referida Mixed Farming, efetivamente refere-se a sistemas onde temos a conjugação de animais com culturas agrícolas, mas efetivamente esses sistemas não são considerados sistemas agroflorestais. Ora, quais é que são as vantagens? A primeira vantagem que os sistemas agroflorestais nos trazem é realmente a possibilidade de uma otimização ou de uma maximização da utilização dos recursos naturais que estão disponíveis. Se nós considerarmos que temos uma cultura agrícola, aqui muito simplesmente representada no PowerPoint, e se nós pensarmos que ela está a captar energia, a fazer fotossíntese, a captar dióxido de carbono, também a captar água e também envolvida no ciclo dos nutrientes, na verdade, quando nós a esta cultura agrícola, ainda que retiremos uma pequena fração da área que ela ocupa na parcela, se adicionarmos árvores, aquilo que vamos estar a fazer é aumentar a quantidade de energia solar que vamos captar, aumentar a quantidade de dióxido de carbono que vamos sequestrar. Portanto, vamos realmente estar aqui a potenciar a utilização destes dois elementos que estão disponíveis nos ecossistemas para aproveitarmos. No caso da água e dos nutrientes, obviamente que a introdução de uma componente que seja a árvore ou da componente animal também é muito relevante, porque basicamente potencia, acelera
tanto o ciclo da água como o ciclo de nutrientes. Não nos podemos esquecer que o sistema radicular das árvores desenvolve-se em profundidade, aumenta a capacidade de infiltração de água no solo, portanto, favorece a recarga de aquíferos. A questão das folhas, toda a questão do sistema radicular, a questão dos animais que podem funcionar como fertilizantes, todos estes elementos, por outro lado, também beneficiam o ciclo de nutrientes, permitem o aumento da matéria orgânica dos solos e facilitam o desenvolvimento dos ciclos de vários nutrientes, macro e micronutrientes do solo. Bem, por outro lado, vamos ver outra vantagem, a questão da proteção do solo, de proteção do solo contra a erosão hídrica, contra a erosão eólica e a melhoria das propriedades físicas e químicas e, muito importante, da microbiologia do solo. Nós sabemos que as árvores podem funcionar ou atuam como barreiras naturais que permitem a redução da velocidade da água em costa abaixo, quando temos chuvas bastante intensas ou fenómenos extremos como aqueles que temos vindo a assistir cada vez mais no âmbito das alterações climáticas e, portanto, estas árvores, efetivamente, pela sua interação física e química, muito em particular pelo impacto que elas têm no carbono e pelo impacto que elas têm pelo desenvolvimento do seu sistema radicular, tem aqui um aspecto importante de vantagens para os ecossistemas naturais. Pensando na proteção de animais e culturas, as culturas agrícolas beneficiam, obviamente, da presença das árvores, pelo facto das árvores provocarem uma redução da velocidade do vento. Este esquema é bastante simples, acho que conseguem entender perfeitamente. Obviamente que ele também demonstra que quanto mais afastados estamos da barreira que é constituída pelas árvores, menor será o efeito das árvores na redução da velocidade do vento, como é óbvio, não é? Mas, efetivamente, a presença das árvores permite, por um lado, a redução dos danos que muitas vezes os ventos, os fenómenos extremos, como este que temos assistido, por exemplo, no dia que antecede o dia desta gravação, a presença das aves protege efetivamente aqui as culturas agrícolas. No caso dos animais, a relação de proteção, uma das mais evidentes é a proteção contra fenómenos de temperaturas extremas. São icónicas aquelas fotografias em que os animais se abrigam na sombra das árvores para se protegerem de situações de ondas de calor extremas. Por fim, não podia deixar aqui de referir a contribuição e a importância dos sistemas agroflorestais para a biodiversidade, o aumento do número de espécies, o aumento da complexidade das relações entre as espécies que estão presentes no ecossistema e também a diversificação de produtos e o aumento da resiliência das explorações agrícolas. Como diria um agricultor, meu amigo, os sistemas agroflorestais aquilo que nos permitem é não colocar todos os ovos no mesmo cesto e, portanto, permitem a um agricultor não ficarem só sujeitos a que um problema qualquer que pode acontecer numa determinada produção que comprometa a produção toda de um determinado ano de uma exploração. Mas ainda não falámos sobre desafios e, portanto, se os sistemas agroflorestais são assim tão benéficos, porquê é que todos os agricultores não os aplicam? Nós dedicámos-nos a fazer vários questionários ao longo de vários países europeus, nomeadamente em Portugal, para responder a estas perguntas. Qual era a percepção dos agricultores sobre os desafios? Algumas desses questionários foram efetivamente feitos dentro de tratores, como são aqui representados nesse GIF, mas permitiram-nos obter respostas bastante interessantes e bastante conclusivas. Se olharmos para fatores de produção, e vamos agora concentrar-nos nas barras a vermelho do lado direito, que se referem aos aspectos que os agricultores consideram desafios, portanto, aspectos mais negativos. Do lado direito são, obviamente, os aspectos positivos, que vou deixar aqui, podem ver com mais detalhe. Mas, neste momento, vamos nos concentrar nas barras vermelhas do lado direito. Fatores de produção. Realmente há referência a receios sobre perdas por predação por animais selvagens, mas também predação por animais domésticos, como o gado, por exemplo, os danos que as vacas podem provocar nas árvores, os danos que qualquer herbívoro pode provocar em culturas agrícolas. E também receio sobre o aumento da presença de doenças ou de necessidade de controle de infestantes.
Quando passamos para aspectos relacionados com a gestão, aqui as barras a vermelho, se repararem, aumentam a sua intensidade. Portanto, estes aspectos são aspectos relacionados com a gestão, são uma preocupação acrescida para os agricultores. Por um lado, a complexidade do trabalho, os custos de mão de obra, o acréscimo em custos de gestão e a necessidade de aumento ou de intensificação da mecanização. São estes quatro os principais que sobressaem neste grupo. E é fácil de entendermos porquê. Se pensarmos que os sistemas agroflorestais, aquilo que exigem da parte de um agricultor é uma compreensão, é um conhecimento sobre várias espécies e não apenas sobre uma, como acontece na situação de monocultura, e se pensarmos que o agricultor tem que entender, tem que ter conhecimento, tem que procurar informação para esta operação de gestão também sobre a relação entre as espécies, e sobre toda a complexidade que existe aqui entre a relação entre as árvores e as culturas agrícolas, o impacto das árvores no ensombramento das culturas agrícolas, efetivamente compreendemos que é muito mais complexa a gestão de um sistema destes agroflorestal, de um sistema em policultura como este, do que numa situação de monocultura. Por fim, fatores socioeconómicos. Aqui há dois que sobressaem: os encargos administrativos e a regulação. As regras, por exemplo, da política agrícola comum continuam a ser bastante limitativas e bastante complexas quando existem árvores nas parcelas agrícolas. E também o aumento da regulação que está associada a quando queremos, por exemplo, submeter alguns projetos para a instalação de uma componente arbórea na agricultura. Portanto, esta burocracia, este excesso de regulamentação associada aqui à introdução de uma componente arbórea naquilo que são explorações agrícolas é uma grande preocupação e é uma limitação apontada pelos agricultores. Vamos passar para a segunda parte. E vamos-nos para já orgulhar de que a Península Ibérica efetivamente é um hotspot de sistemas agroflorestais na Europa. Mesmo no sul da Europa sobressai bastante. Portugal tem uma variedade muito grande de sistemas agroflorestais, desde o montado sobre iazinho, que é conhecido pela maioria da população, mas existem outros sistemas que é importante evidenciar, proteger e promover. Os chotos, para a produção de castanha, juntamente com a pastorícia, na região de Trás-os-Montes, pomares silvopastoris que se dispersam por todas as regiões do país, onde o que varia é efetivamente qual a árvore de fruto que está ali presente. Um exemplo bastante interessante será o da alfarrobeira no Algarve, que tradicionalmente é pastoreada, portanto um pomar silvopastoril. Os lameiros, portanto, zonas onde as árvores estão nas bordaduras, os lameiros geralmente são encontrados em zonas de montanha, as árvores encontram-se na bordadura a delimitar as parcelas, funcionam para a proteção dos animais e, no verão, podem funcionar como suplemento alimentar, forragem, se forem podadas para os animais que estão a pastorear no centro, e dois sistemas relacionados com vinha. Vinha combinada com olival e pomar tradicional, mais típico da zona das beiras, em particular da Beira Alta, onde o olival e a vinha aparecem conjugados com amendoeiras, marmeleiros, macieiras, cerejeiras, e a vinha do enforcado. A vinha do enforcado, típica da região da região do Douro, onde a vinha é conduzida em altura, suspensa ou presa ou envolta em tutores vivos. E os tutores vivos, como podem ver naquela fotografia, não são mais do que árvores. Árvores essas que delimitam também a parcela e que são de espécies onde é possível fazer podas acentuadas no verão, tradicionalmente para resultarem em forragem, em alimento para os animais que estariam no centro das parcelas. Ora, vamos agora não temos tempo de olhar para mais sistemas, mas vamos olhar aqui para dois sistemas importantes e algumas inovações, algumas ações que estão neste momento a ser implementadas para a sua proteção e para contornar os desafios que enfrentam. No primeiro caso, o montado sobre, portanto, um sistema em produção em extensivo, cuja parte económica está muito presa à parte do preço da carne e à parte do preço da cortiça. Um sistema que tem vindo a enfrentar vários desafios com a mortalidade das árvores, muitas vezes associadas a alterações climáticas e também o sobrepastoreio.
Aquilo que se tem, há algumas ações que têm vindo a ser implementadas em várias explorações ao longo do sul do país. Por um lado, a vedação de parcelas pequenas, portanto, onde já estão clareiras abertas para a proteção da semente. Portanto, promovermos que ainda existem árvores na envolvente daquela clareira que produzem bolota, que cai no solo, que pode vir a germinar e a crescer, desenvolvendo-se protegida pelos arbustos. Portanto, aqui o que estamos a privilegiar é a proteção da bolota, tanto de predadores animais, obviamente. Aqui o javali tem efetivamente apresentado alguns desafios para os nossos agricultores, mas também, obviamente, o gado doméstico. E esta vedação de pequenas áreas muitas vezes tem apresentado bons resultados, obviamente a médio prazo, 10, 15 ou mais anos. Por outro lado, a proteção da regeneração natural, portanto, identificarmos onde é que já há árvores pequenas, que já germinaram. Isto é uma ação que tem efetivamente custos relacionados com a marcação e piquetagem, portanto, com a identificação da localização onde estão essas árvores. Ainda é um trabalho muito manual, são plantas pequenas que muitas vezes são difíceis de distinguir, por exemplo, com o AVês, mas são difíceis de distinguir do resto dos arbustos e, portanto, é um trabalho ainda muito manual, mas identificando onde elas estão e depois protegendo-as, ou com protetores mais rudimentares, mas também funcionam muito bem, como a questão da lenha disponível nos povoamentos, esta figura do lado esquerdo, ou com protetores de árvores, que são tipicamente conhecidos como na fotografia do meio, ou então protetores já mais dispendiosos, já mais desenvolvidos. Isto é apenas um exemplo, o protetor cactus, que é comercializado por uma associação de produtores em Portugal, que tem apresentado bons resultados na proteção dessa regeneração natural contra gado bovino e contra a questão que o javali, que é um animal selvagem. Por outro lado, adensamentos. Quando não existem árvores à volta que produzam bolota, que produzam plantas jovens de regeneração natural, temos então que intervir. Mas intervir fazendo a plantação de carvalhos numa zona desprotegida, efetivamente está mais do que documentado que acaba por ter taxas de sucesso de sobrevivência das plantas muitas vezes extremamente reduzidas e, portanto, é importante reconhecermos aqui o papel dos arbustos e o potencial que eles têm nestes projetos, nestas plantações. Neste exemplo, nesta fotografia que podem consultar naquele artigo que vos deixo aqui em baixo, o que se vê é que os arbustos não foram todos eliminados, foram abertas linhas as plantas não foram colocadas no meio, portanto, as plantas de sobreiro ou da azinheira não foram colocadas no meio, foram colocadas encostadas àquela linha de arbustos, permitindo então potenciar o aumento do ensombramento e, com isso, um aumento das taxas de sobrevivência das plantas. Por fim, a questão da irrigação, que é incontornável. Obviamente que a água é um recurso escasso, portanto, estamos sempre a falar de irrigação controlada, bastante aferida às necessidades da planta, mas não há dúvidas, não há qualquer dúvida de que a irrigação promove a sobrevivência das plantas e tem um impacto importante na percentagem de plantas que sobrevivem às plantações. Por fim, há várias experiências que têm sido feitas com muitos bons resultados, com a instalação de mulching, de micorrizas, que basicamente o que permitem é um aumento da retenção da umidade do solo, o aumento da microbiologia do solo, da atividade microbiológica do solo e também um aumento da capacidade do sistema radicular das árvores nesta fase inicial do seu desenvolvimento tão importante de captarem água. Passando aqui para dois aspectos ou três que têm sido relevantes em lameiros. Portanto, lameiros que são sistemas agroflorestais do norte do país. Por um lado, o pastoreio rotativo. É uma prática que requer muito conhecimento para ser bem implementada, mas é uma prática que permite que o pastor conduza o gado no sentido de remover algumas espécies que podem ser consumidas pelo animal e, por outro lado, deixar as espécies que quer privilegiar e podem ser espécies arbustivas que têm aqui o papel nos sistemas agroflorestais. Isto muitas vezes tem sido ajudado pela utilização de coleiras GPS em animais. Está aqui na fotografia do meio, é uma fotografia da Terra Maronesa, uma entidade uma associação com quem temos partilhado algumas experiências, e coleiras GPS muitas vezes associadas a plataformas digitais, aplicações digitais. Um exemplo é esta plataforma Digital Animal,
que permite o quê? Permite ao pastor monitorizar, quantificar, sem ter que se deslocar até ao campo, o tempo que cada animal passa em cada parcela. Ah, outro aspecto importante para os lameiros serão o pagamento dos serviços do ecossistema. Este pagamento de serviços do ecossistema já é observado em outros tipos de sistemas, tanto florestais como sistemas agroflorestais. Portanto, já existe aqui alguns projetos, como estes dois exemplos que vos deixo aqui no PowerPoint. É importante estender este pagamento dos serviços do ecossistema a lameiros e a outros sistemas agroflorestais, como por exemplo também aqui o da Vinha do Enforcado. Porquê? Porque são efetivamente sistemas que têm comprometida muitas vezes a sua sustentabilidade económica. É um dos 3 pilares da sustentabilidade que não pode ser descuidado, sobre o risco de vermos estes sistemas desaparecerem com toda a diversidade e com toda a riqueza que eles nos acrescentam. Por fim, terminar dizendo-vos que, por muito que possa transparecer que Portugal é muito rico em sistemas agroflorestais, há ainda muito que se pode fazer. A diversidade das combinações pode ser, sem dúvida, aumentada. Estão aqui alguns exemplos que foram observados e implementados em explorações em outros países do sul da Europa, e essa diversidade, por exemplo, com a introdução até do setor da floricultura, aqui para contribuir para os sistemas agroflorestais, é algo que ainda não é muito observado e que deve claramente ser promovido por políticas públicas. Por outro lado, as cortinas de abrigo. Falámos acerca delas há pouco, brevemente, de referir que elas foram muito impulsionadas pelos serviços florestais entre os anos 50 e os anos 70. Após esse período, claramente houve quase um desinteresse e houve um deixar de promover estes elementos, que são os sistemas agroflorestais e que são essenciais na da proteção das culturas agrícolas e das explorações agrícolas. Existem alguns que se podem observar ao longo do país, mais na zona litoral, como é óbvio, que neste momento apresentam fracos níveis de gestão, portanto já têm aberturas, ou as árvores já estão a atingir o termo de exploração, e é uma pena. Portanto é um elemento que devia ser devidamente apoiado para refletir a importância que tem na proteção das explorações agrícolas e com potencial sequestrador de carbono. E por fim, terminar aqui com os sistemas silvoaráveis, que são uma minoria no nosso país. Pode ser um tema discutível, um tema que gera às vezes alguma polémica, mas um exemplo de um sistema silvoarável que se poderia promover e que lamentavelmente ainda não se conseguiu, mesmo após diversas tentativas até hoje, era a introdução de eucalipto para a produção de pasta para papel em explorações agrícolas dedicadas a culturas agrícolas que ficavam intercaladas. Portanto, aquilo que eu estou a dizer é a promoção de sistemas silvoaráveis em alley cropping com eucalipto. Isto poderia fazer o quê? Poderia permitir, por um lado, promover a produção deste produto que basicamente tem uma fileira já estabelecida, e com isso libertar outras regiões do país onde o eucalipto claramente não atinge níveis de produtividade aceitáveis, ou outras regiões onde se queiram fazer o restauro dos ecossistemas, libertando essas áreas onde muitas vezes o eucalipto se encontra ou mal gerido ou mesmo abandonado, e uma vez que poderíamos transportar alguma dessa produção de pasta para este tipo de sistemas. Parece-me que era benéfico, é sempre um aspecto contraditório, mas não queria deixar de vos referir aqui realmente os sistemas aráveis que me parecem tão relevantes. Eu continuo a acreditar que, como docente, acho que é lógico que eu vos diga, continuo a acreditar que o conhecimento é realmente a parte mais importante, a prática também, mas o conhecimento e o estudo. Portanto, deixo-vos aqui no Ler é o Melhor Remédio algumas sugestões, um livro incontornável do professor Nair, An Introduction to Agroforestry, um artigo dos quais referi ao longo da apresentação, e 4 websites que contêm muito material técnico, fichas de extensão curtas, muito objetivas, que vos convido a ler se for do vosso interesse. Agradeço mais uma vez ao florestas.pt o convite para falar deste tema que me diz muito e que me apaixona muito, e obrigada a todos pela vossa atenção de estarem a ver este vídeo até ao fim. Muito obrigada.